Olá, tudo certo? Mais um insight aqui para compartilhar com você. E dessa vez eu queria dividir algo relacionado aos 5 formas de você combater os sentimentos tóxicos. No último vídeo eu falei quais seriam os 5 sentimentos tóxicos dos arqui-inimigos. E a gente sabe quem são os arqui-inimigos, né? São os vilões. Os vilões das grandes histórias, os vilões que aparecem nos comics, nos quadrinhos. Eu até citei alguns vilões. Eu não sei se você viu o último vídeo, mas dá uma olhada lá, ficou bem divertido, bem interessante, mas também bem real no que acontece no nosso dia a dia, sim. E a gente se depara, sim, com esses sentimentos tóxicos. E aí, como é que a gente vai fazer para entender um pouco mais por que esses sentimentos tóxicos afloram dentro da gente? Existem várias formas da gente compreender esses sentimentos. Muitas vezes está relacionado à nossa construção de vida, à nossa formação de personalidade e sim, envolve sim alguns aspectos que são complexos assim de se trabalhar, mas que é possível a gente melhorar o nosso dia a dia simplesmente através da nossa comunicação, da comunicação verbal, do que a gente fala. E o que a gente fala está relacionado ao que a gente pensa e o que a gente sente, né? Não sei se você já ouviu falar, a gente fala do que o coração está cheio. Então, sim, muito do que sai da nossa boca está relacionado ao que a gente pensa e o que a gente sente. E muito do que a gente pensa e do que a gente sente foi formado durante a nossa construção de vida, na infância, adolescência, vida adulta, no nosso dia a dia, no nosso lidar com o meio social. Então isso tudo envolve o que a gente sente e o que a gente pensa. E sim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas existem 5 formas bem interessantes de você melhorar, elevar as suas virtudes, elevar as suas qualidades que todo ser humano tem. Por mais que ele seja uma pessoa isolada do mundo, mas ele tem essa qualidade quando essa pessoa em si convive com outro ser humano. Então a gente tem como abordar isso, fazer isso aflorar, sair da pessoa. E uma das coisas importantes é a solidariedade, a compaixão. Já foram feitos vários estudos, inclusive da Harvard Business Review, que é uma das grandes conceituadas revistas aí em relação aos negócios, que se fala da questão do voluntariado. E o que é esse voluntariado? É você oferecer o seu tempo, o seu conhecimento, às vezes até financeiramente, até mesmo, às vezes, alguns insights que são divididos dentro de um grupo de pessoas em que você oferece a sua expertise, oferece o que você entende, habilidades, às vezes é uma habilidade manual, e você oferta isso dentro de um grupo específico. Então, sim, a compaixão não está relacionada apenas a você dar algo para uma pessoa carente ou que necessita de algum cuidado, mas também às vezes compartilhar conhecimento. Isso é uma forma solidária de você dividir algo que às vezes você está guardado aí dentro de você e você pode compartilhar com outras pessoas que vão se beneficiar daquele conhecimento. Então, solidariedade e compaixão. Compaixão, o próprio nome fala, né? Compaixão é com o coração. Você respirar, né? E sentir, às vezes, o que a outra pessoa pode estar passando. Você compreender, entender o que a outra pessoa está passando e você compartilhar. Oferecer alguma ajuda, às vezes até oferecendo só a vara para pescar, meu amigo, a pessoa consegue conduzir a vida dela. Né, que seria o jeito mais certo, não é verdade? E outra coisa, essa é a primeira coisa, então a solidariedade e a compaixão. A segunda coisa está relacionada à humildade. E a humildade é muito interessante. A humildade combate uma coisa muito importante que é a idolatria. Porque a partir do momento que a gente se torna humilde, e a gente chama humildade no sentido de você entender que o outro pode contribuir para você de alguma forma. Às vezes uma troca de conhecimento, às vezes uma troca de experiência, alguma troca de vivência, que às vezes aquela pessoa viveu uma situação diferenciada e você, numa conversa, você consegue, de forma muito humilde, entender que o lado da outra pessoa vai acrescentar em alguma coisa na sua história. Então, sim, você ser humilde não é você ser
digamos assim, você ser rebaixado no seu nível mais mais abaixo do normal. Mas se você entender que o outro, então a humildade é você entender que o outro pode contribuir para a sua vida e você entender que ele é uma pessoa importante. Por mais que seja o porteiro do seu prédio que você fala bom dia, boa tarde, boa noite, essa pessoa é importante porque é ela que vai recepcionar as pessoas que estão entrando no seu apartamento. Ele que vai conduzir quem é essa. Então, quando você se torna humilde, você começa a entender, você começa a abrir os olhos para entender um pouco mais do outro também e você exerce a sua empatia. Então, humildade é uma coisa muito importante. Outra coisa, a verdade. Esse é o terceiro ponto, que é a verdade. A verdade combate o quê, gente? A própria mentira. Então, quando você leva uma vida em retidão, uma vida digna, uma vida direcionada ao bem-estar pessoal, próprio seu e o bem-estar de outras pessoas, você acaba trabalhando a verdade. Você acaba exercendo a verdade e você acaba exercendo a ética. E a ética é algo que envolve o caráter, envolve você compreender que os direitos seus, os seus próprios direitos são importantes assim como o do outro, e isso tudo está dentro da verdade. Pode falar o que você quiser, mas está tudo dentro da verdade. Outra coisa importante, e a quarta coisa, é a resiliência. E a resiliência, meu amigo, a gente sofre tanto no nosso dia a dia, não é verdade? Tem tantos obstáculos para a gente passar e a gente precisa tomar coragem muitas vezes para seguir adiante. E para a gente seguir adiante, a gente precisa ter e trabalhar a nossa resiliência. É você saber que as coisas podem acontecer também para o bem, lógico, a gente foca nas coisas boas, mas que se acontecer alguma coisa errada, sacode a poeira, meu amigo, respira fundo, procura uma alternativa e bora para frente, bora adiante. Então, sim, as coisas nem sempre dão certo, né? Mas você vai precisar de uma ajuda adicional, de você ter a inteligência emocional para seguir adiante ou para buscar ajuda, buscar entendimento, buscar compreender aquela situação que você está passando. E a quinta e última digamos assim, o último antídoto, digamos assim, para os sentimentos tóxicos é a gratidão, gente. E quando a gente agradece por tudo o que se tem e por tudo que um dia poderá trazer e ser bem-vindo à sua vida, meu amigo, aí a vida flui como se fosse um grande rio indo para o mar. E sim, agradeça. Quanto mais a gente agradece, mais a gente entende que o nosso dia a dia pode ser melhor sempre ao nascer do sol, sempre um dia após o outro. O dia às vezes foi complicado, foi cheio, foi complexo mesmo, mas entenda que o dia seguinte, o amanhecer, vai trazer algo novo e produtivo na sua vida, seja no sentido de conhecimento, produtivo às vezes, muitas vezes no conhecimento, no aprendizado, mas também às vezes um resultado que você estava esperando. Então, além de você ser grato, esperança também faz parte da gratidão. Se a gente fosse falar todas as coisas boas que podem combater os sentimentos tóxicos, a gente ia aprofundar aqui, ia falar muito mais do que 5. Mas se você lembrar de algum sentimento que possa combater o sentimento tóxico, alguma virtude, alguma qualidade, divide aí comigo, compartilhe comigo. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Então a gente fecha por aqui e até mais.